Carol, então eu queria que você tivesse esse espaço agora para se apresentar, para depois a gente começar a dar um certo direcionamento, mas sem rigidez, muito tranquilo, como a gente já tinha conversado, pode ser? Nosso bate-papo, né? Vou falar rapidamente de mim, então, bem rapidamente mesmo. Eu sou Carol Chamizo Babo, o perfil Era Uma Vez Outra Vez, né? É, eu sou mestre em comunicação, sou formada, na verdade, em jornalismo. Tem gente que me pergunta, mas é psicologia? Não, é comunicação, é jornalismo que eu me formei. Sou mestre em comunicação e sou autora do livro Era Uma Vez, Outra Vez. A retomada não, a reinvenção, a retomada é o mestrado. A reinvenção dos contos de fada, né? E aí comecei devagarzinho, né? Vou tentar dar um workshop, um curso de conto de fada. Com o livro veio o desejo, né? De continuar nessa área. Então veio o site, veio o Instagram, e aí acabou vindo o curso, o workshop, e aí chegou Mical, né? Aí ficou melhor, aí ficou maior, tudo em conjunto é sempre melhor, né? E aí a gente já desenvolveu algo maior, algo mais legal, né? Mas é isso, rapidamente é isso. Bem Tá rapidamente. certo. Que aí a gente vai desenvolvendo mais, a gente vai falar um É. pouquinho da nossa trajetória. E, pessoal, para quem vem do perfil da Carol e ainda não tinha oportunidade de acompanhar esse perfil aqui também, esse espaço que eu proporciono, que eu busco, colocar muita alma. Então, de repente, eu pensei em alguma coisa, falo, vou desenvolver uma reflexão sobre isso, vou propor isso para as pessoas. É mais uma provocação do que uma certeza de algo, mas são as coisas que acontecem no mergulho interior, que acontece no setting terapêutico, quando a gente está conversando com os pacientes. Então, eu sou a Mical, nesse perfil eu coloquei como Mical Cavalcante, que o nome é um pouquinho comprido, Mical Albanese Cavalcante de Oliveira, e eu sou psicóloga, eu trabalho com a orientação junguiana. Comecei na psicanálise, mas parti, vocês vão entender um pouquinho desse processo conforme a gente for conversando, né, o porquê, mas jamais desprezando aquilo que eu aprendi, foi um fundamento para as demais coisas que vieram na minha prática. Então, eu trabalho hoje como psicoterapeuta, que a gente fala, que é a psicologia clínica, ou seja, eu tenho um espaço terapêutico onde eu posso receber as pessoas para atendimento psicoterapêutico, para orientação profissional. Então, o pessoal que também tem vontade, por exemplo, de até mesmo mudar de carreira, também desenvolve esse trabalho. E a paixão nossa, que é o tema dessa live, que é trabalhar com contos. Então, eu sempre ouvi muitos contos, eu sempre gostei muito de ler. Então, a gente cria um repositório ali de conteúdos que na hora que você está conversando com o paciente, você fala, nossa, isso que você está me falando me lembra tal coisa. E aí abre as portas, né? A gente quebra um monte de resistências e a pessoa fala, Aí ela já chega contando um filme que ela assistiu, uma série nova que ela está vendo, a gente conversa sobre isso. Então, esse é o trabalho que eu desenvolvo. Vocês vão encontrar nesse perfil o quê? A gente sempre fala. Tudo que é relacionado a narrativas maravilhosas. Então, contos de fada, contos folclóricos, mitologia, e não só a grega, que a gente agora tem oportunidade, tem mais acesso a outros tipos de mitologia. Então, a gente tem oportunidade de conversar, dialogar com essas mitologias, seja a indiana, seja a árabe, seja a japonesa, a chinesa. Então, a gente tem uma maior abertura nórdica, celta, né, Carol? E assim, também, tudo que é relacionado à espiritualidade, religião, a gente vê por aqui. Nesse perfil é isso que vocês vão encontrar. E a Carol e eu estamos aí caminhando há um tempo e desenvolvendo coisas lindas. Temos aqui hoje à noite, pessoas maravilhosas que têm caminhado conosco e têm contribuído muito para o nosso crescimento, assim como a gente pode lhes oferecer algo, que eu acredito que tem sido positivo, por essa interação muito próxima que a gente pode ter.
e a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Então agora, Carol, queria que você compartilhasse com o pessoal como você, assim, lá desde o comecinho, né, na infância, como foi o teu encontro com os contos de fada? Se você lembra quem te apresentou, qual era o conto que você gostava mais? Diga aí. Olha, eu vou começar pelo óbvio, né? Ai, sempre gostei de conto de fada, né? Parece óbvio e parece, ai, pra que falar isso? Mas tem que falar, né? Tem que falar. Não é que veio de repente, não é que, ai, comecei quando eu assisti a Pequena Sereia da Disney. Não, né? É uma coisa que sempre veio. Quem me apresentou foi minha mãe, né? Então, minha mãe sempre assim, dava muito livro, desde muito pequena, muito livro, muito livro, muito livro. E eu me lembro com alguma clareza de alguns, né? Então, tinha uma coleção pequenininha que era aqueles pop-ups, né? Mas agora vamos revelar a idade. Eu tenho 39 anos, nasci em 1981. Então, gente, não era esse pop-up lindo de hoje, não. Era uma coisinha pequenininha, assim. Você abria e saltava a Branca de Neve e os Sete Anões. Era bem simples, né? E eu gostava muito daqueles livrinhos, né? Aí depois tinha um que eu não sei se o pessoal aqui teve acesso, mas tinha uns disquinhos, assim, a gente chamava de disco, né? Aí punha na vitrolinha. Eu tinha a vitrolinha, eu tinha o disquinho, que a minha mãe me comprava tudo para eu ficar ouvindo o conto. Então eu ouvia e eu lia, né? Ou ela lia para mim quando eu ainda não sabia ler, né? E depois que a gente estuda a comunicação, a gente vê que a gente está numa mídia, a gente fala oral, né? Uma mídia primária, e a leitura é uma mídia secundária, e são muito fortes essas mídias para a gente, sabe? Que estuda a comunicação, depois que a gente olha para isso, fala, nossa, realmente começa na oralidade, sempre começa na oralidade, né? Quando a mãe ou o pai, né, contam as modulações da voz, o fazer a bruxa. Então, quando você conta os contos no curso, que você me pediu, eu quero o olho no olho, é lindo isso, porque é o oral, né? Por mais que a gente esteja com uma plataforma visual mediando, a gente tem o oral, a sua modulação de voz, quando você faz a bruxa, isso já traz algo na gente, né? Então eu sempre gostei muito, né? Alguém falou, eu tinha da Cinderela um disco azul. Isso, eram esses disquinhos mesmo, né? Muito bem. Aí, não, a gente não pode deixar de falar, eu sou filha única de pai separado, né? Então, foram aí que os contos, eu acho que começaram a me resolver alguns conflitos internos, né? Quando os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. E a minha mãe dizia assim, eu me lembro com muita nitidez, ela vai ficar traumatizada. Eu preciso fazer alguma coisa para ela não ficar traumatizada. E ela me levou numa terapeuta. Então, comecei um processo, né, com uma psicóloga. Eu não sei se essa psicóloga, ela tinha essa abordagem de conto de fada, ou porque ela percebeu que eu gostava muito, ela partiu para isso, eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu lembro que as sessões tinham muitos contos de fada, então eu gostava, eu ia muito feliz na sessão, e minha mãe, nossa, minha mãe ficava tranquila, ai que bom, ela não vai ficar traumatizada, né? Ai que bom. E aí, teve até um episódio que eu já te relatei, eu vou pedir licença para relatar de novo, porque eu acho ele muito emblemático da minha madrasta, né? Como o conto me ajudou nesse momento. Eu vou contar dois contos que me ajudaram muito, tá? Então, meu pai casou de novo e assim, eu sempre tive muito medo da bruxa da Branca de Neve. Sempre, sempre, sempre. E era a bruxa da Branca de Neve escrita a minha madrasta. Assim, eu me deparei com aquela figura. Ela não queria contato comigo, depois ela queria me manter afastada e de repente ela queria falar comigo. Era uma coisa muito louca para uma criança de 8 anos, mais ou menos, eu tinha, né? Meus pais se separaram com 7, meu pai me apresentou a minha madrasta com uns 8, então era muito complicado. Eu me lembro que um belo dia meu pai se afastou também da gente, de mim, né? E um belo dia ele apareceu na minha casa com uma caixa de bombom
que a minha madrasta tinha me mandado. E eu olhei para aquilo, e eu lembro, gente, eu tinha 8 anos e eu lembro, assim. E eu disse assim, não quero. E a minha mãe falou, não quer? Eu falei, não quero. E sabe aquelas coisas, sai correndo, chorando, gritando, aquele show. Dei um show, né? E eu não era de dar show, né? E minha mãe achou muito esquisito e depois foi conversar comigo e falou, olha, seu pai já foi embora, a caixa ficou aí, o que aconteceu? E aí eu falei para ela, eu não quero. E ela, mas por que você não quer? Você tem que me falar o que está acontecendo. E eu falei, tá envenenado. Porque me lembrou muito a maçã da Branca de Neve envenenada, né? E eu falei, eu não vou comer porque tá envenenado. E minha mãe, tá bom. Né? Aí colocou num monte de saco, assim, um monte de saquinho e falou, vamos jogar no lixo, seu pai não precisa saber, vamos jogar no lixo, né? Então esse foi um primeiro momento que, assim, eu tive muita... Hoje, olhando, claro que na época eu não fiz uma análise, nossa, né, profunda, né? Mas hoje, olhando, eu vejo, né, que a Branca de Neve me auxiliou muito nesse momento. E o segundo foi já para adolescência, né? Aquela saída da infância para a adolescência, que eu me sentia muito desajustada. Eu sempre me senti uma criança muito desajustada. Talvez pela solidão, porque eu não tinha irmãos, né? Eu me sentia muito solitária. Todos os meus primos tinham irmãos, por parte de mãe e por parte de pai. Todos os meus amigos tinham irmãos. E eu era muito solitária, então eu me sentia desajustada. Por mais que eu quisesse penetrar naquele núcleo, eu era barrada, porque o núcleo de irmão era mais forte, eu não ia conseguir entrar. E eu me sentia frustrada com isso, sabe? Até que eu assisti a Bela e a Fera. Eu nunca vi a Bela e a Fera da Disney. E aí a gente tem 1000 interpretações, eu não fecho, né, uma interpretação, a gente sente, a gente estuda de diversas maneiras. Eu nunca vi a Bela e a Fera como uma coisa assim, nossa, não vamos olhar a aparência. Eu vi assim, eu nem vi a aparência, eu acho a Fera muito bonita, inclusive. Eu vi assim, são 2 desajustados que se encontraram no mundo, né? E eu sentia isso muito intensamente, porque toda aquela primeira música de abertura da Disney, falando que ela tá distraída, ela não se dá com ninguém, ela só quer ler, chega a ser muito engraçada, eles falam, né? A nossa Bela. E eu me sentia assim, eu era uma menina que gostava de ler, eu era uma menina que gostava de ficar na minha, não, sabe? Não tinha assim, não era popular, eu não era popular, sabe? Pelo contrário, né? Eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de ficar quietinha. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, peraí, eu não sou a única pessoa solitária que sente essa diferença, essa solidão, eu gosto muito da palavra desajustada, porque era assim que eu me sentia, sabe? Eu falava assim, peraí, olha a Bela. E a Bela tem o cabelo castanho, um olho castanho igual o meu. Pera um pouquinho que eu vou achar pessoas desajustadas como eu na minha vida, né? Então aquilo foi me acalentando, sabe? Foi me dando tá bom. E a Bela passou a ser a minha princesa preferida desde então, por essa identificação de não pertencimento que eu sentia do mundo, e eu percebia que ela também sentia esse não pertencimento, né? Até que uma hora a gente descobre que tudo bem, existem várias pessoas diferentes, né? E você é só uma delas, né? E aí, Mical, para não me alongar muito, né? O que acontece? Eu me afasto um pouco dos contos por função de escola e vestibular e faculdade, aquela coisa toda na faculdade. Mas, assim, é aquele afastamento que nunca é assim, ó, caminha paralelo, sabe? Então, na faculdade, eu tinha assim, posso falar de conto de fada, eu ia e falava. Posso falar de mito, eu ia e falava. Na escola, minha matéria preferida, literatura e história. O que eu gostava de estudar mais em história? Mitologia. Civilização greco-romana. Nossa, era o auge para mim. Né? Então, a gente vê... Gisele, obrigada, Gisele. A gente vê que a gente vai caminhando sempre junto com o que a gente gosta, com o que está dentro da gente, né?
Na faculdade, embora seja jornalismo, a gente estuda em comunicação algumas matérias que a gente fala muito de símbolo, né? E vem muito mito, vem muito rito. Então, um professor iluminado aí, eu posso dizer que é um iluminado, ele me apresentou Joseph Campbell, né? E a partir desse momento, tudo foi feito de uma maneira diferente. Eu começava a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Os filmes, para mim, eles são vistos já com uma outra ótica, né? O símbolo toca muito forte, então quando a gente vê aquele símbolo sendo reproduzido e a gente reconhece, dá aquela, né? Então, isso foi esse professor que veio, assim, que despertou em mim, né? Que me fez despertar. E aí eu tentava encaixar conto de fada em algum lugar na faculdade. Aí, muito bem. Aí acabou a faculdade, eu não consegui, eu queria trabalhar com jornalismo cultural, não dava para esperar, eu tava, assim, eu tinha que trabalhar por uma questão financeira mesmo. Fui trabalhar no aeroporto, mudei totalmente, fui trabalhar com aviação. Aí os corações românticos agora, encontrei meu príncipe encantado no aeroporto, e depois consegui trabalhar com jornalismo cultural, que é o que eu queria. E jornalismo cultural, por quê, né? Porque eu ia trabalhar com teatro, com musical, com cinema, ia poder falar sobre tudo isso, né? Escrever sobre tudo isso. E aí veio o mestrado. Vou resumir minha vida inteira, hein? E aí veio o mestrado, Mical. Eu tenho vontade de estudar, eu sinto necessidade de estudar, eu sou nerd, assumidíssima, geek, assumidíssima aí. Me veio uma vontade muito grande de voltar a estudar. Ai, de mim que sou romântica. E que eu ia... E aí eu fiquei com aquilo, nossa, o que eu vou fazer no mestrado? O que eu vou querer fazer para esse mestrado? E aí eu assisti Crepúsculo, né? E aquela coisa martelando na minha cabeça. Falei, mas esse filme sem pé nem cabeça, que tanto martela, né? Até que, aí eu falo, foi o chamado, né? O chamado da Elsa, aquele veio na minha orelha. Veio. Filha, é Bela e a Fera. Vai para onde você quer ir. Aceita esse seu chamado e abraça. E aí eu abracei, Mical. Aí mergulhei mesmo, sabe? Aí veio toda uma leitura de conto de fada bem forte de novo, muitos livros, muito para fazer esse mergulho. Aí me aproximei dos estudos de vocês, de Jung, de von Franz, aí com força, com vontade, né? Me identifiquei muito com aquilo, e aí fiz, então, o mestrado, baseado na retomada e na reinvenção dos contos na atualidade. E uma coisa que eu sempre falava no mestrado, e que eu vou falar aqui, da onde parte, né? Como considero o conto de fada? Considero o conto de fada como sabedoria de vida. Considero o conto de fada como forma de ensinamento, como fonte de conhecimento. É daí. Como a Mical falou, narrativas em geral. Quando eu falo conto, eu gosto de falar que eu ponho no mesmo caldeirão, né? Eu ponho no mesmo caldeirão mito, conto, histórias religiosas, sabe? Também vamos ali, porque são narrativas que ensinam, né? São narrativas que nos orientam, que nos guiam. É o que o Joseph Campbell fala, o herói esteve nessa jornada. Eu também posso trilhar. A Branca de Neve me ensinou a recusar a maçã. Eu recusei. A Bela me ensinou olha, existem desajustados como você no mundo. Eu encontrei um desajustado como eu no mundo, né? Então, é muito bonito ver como os contos podem nos orientar, nos ajudar e nos guiar na nossa trajetória, né? Mas já resumi minha vida assim, olha, em 10 minutos. A Mical pediu a infância. Eu contei até agora. Ai, Carol, mas que máximo, né? Ai, gente, história de vida é tudo. Lá no grupo, né, no GEAJ, o nosso grupo de estudos,
que você conhece, Carol, a gente fala muito, eu sempre falo, pessoal, histórias conectam, porque a gente percebe exatamente isso, a gente não está só. Então, vou pegar o gancho e falar muito dessa questão da solidão, porque... E uma solidão que foi, aos poucos, sendo transformada em solitude. Então, assim, meus pais sempre leram muito, eu também sou filha única, tá, gente? Então, vocês vão entender por que eu tinha algumas preferências de alguns pontos, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. E assim, meus pais sempre leram muito e eles automaticamente já foram me levando para esse universo. Então, esses dias eu estava conversando com os meus pais e meu pai fala assim, porque quando eu era jovem, eu ia... Ele até falou o nome da rua em São Paulo, porque ele é de lá, mas eu não consigo lembrar agora. Então, ele fala assim, na época existiam uns livrinhos que vinham dentro de uma bolsinha. Aí ele falou que ele tinha uma parede cheia dos livrinhos. Aí minha mãe falou assim, porque a gente tinha um livro que chamava Aeroporto, que ele tinha mais de 700 páginas. A primeira página era o começo do dia e até anoitecer. Eram as 792 páginas. Então, eles sempre mantiveram essa cultura. Então, por exemplo, meu pai sempre teve aquela estante de livros, então eu sempre podia olhar para a estante de livros e ver o que tinha, mesmo não entendendo. Ele me dava, por exemplo, eu sou cristã, então ele me dava a Bíblia ilustrada. Eu achava o máximo, né? Eu amava ver aquelas histórias coloridas, então era muito bacana. Só que, assim, na minha infância, eu era muito sozinha, porque o que acontece? Na época a gente morava em Carapicuíba, eu morei até os 8 anos em Carapicuíba, e lá o costume é assim, né? Você constrói uma casa embaixo e você vai construindo outra assim em cima. Então é quase um vilarejo da família. Então morava uma tia minha, né, irmã do meu pai, aí vinha o filho dela, depois vinha a casa do meu avô, e em cima da casa do meu avô, a nossa casa. Então era cheio de primos e primas, mas eu era muito desprezada. Então, por exemplo, eu via eles brincando lá embaixo e eu queria descer para brincar. E aí, quando eu descia, eles me isolavam das brincadeiras. Então, eu lembro de cenas assim, por exemplo, eu me emociono um pouco, tá, gente? Mas eu lembro de cenas assim, eu descendo, eles cantavam assim pra mim, fazia assim com o dedinho, Rua Mical, Rua Mical. E eu tinha que subir chorando pra ficar dentro de casa, porque eu não tinha amigos, né? Era os primos, e eu não entendia o porquê do desprego. Não sei se eu era muito novinha e eles... a gente não tinha tanta diferença de idade, mas existia uma diferença de idade. Eu não sei se eles ficavam incomodados com essa diferença, mas era o tempo todo assim. Quando eles tinham algum interesse em um brinquedo, por exemplo, aí eles me chamavam para brincar. Se eu descesse e eles já estivessem brincando, aí eles me isolavam. Então foi muito difícil essa primeira fase, até mais ou menos uns 8 anos. Só que assim, né, dentro de casa, o que eu fazia, né, se não estava desenhando, se não estava brincando, se não estava assistindo, eu tinha uns disquinhos para ouvir. Só que na minha... Não é engraçado isso? Eu tinha até do McDonald's, gente. Eu tinha disquinho do McDonald's. Eu tinha medo, né, do McDonald's, porque era uma música assim, olha lá, tem alguém atrás das árvores. Aí eu falo, oh, meu Deus, tem alguém atrás. Um palhaço atrás das árvores. Eu tinha muito medo. Mas qual que eu tinha, que eu amava? Mowgli e Dumbo. Agora vocês, se conhecem a história, vão perceber por que eu me identificava tanto. Mowgli sozinho na floresta, aí vem o pessoal Bagheera, que vai cuidar dele, que vai vigiar ele. O Dumbo, que era muito desprezado. Muito. Tanto, gente, que assim, eu sofri bullying até o ensino médio, tá? Até o ensino médio, na época, nem chamava bullying. Então, assim, eu sempre fui uma menina muito, muito apaixonada. Então, eu era toda romântica. Então, eu ia na biblioteca da escola e tinha uma coleção que chamava Meu Primeiro Amor. Aí eu lia todos, e eu passava o recreio, né? Porque não era intervalo, era recreio. Lendo os livros da biblioteca, se eu não tivesse socado na biblioteca. Então, assim...
toda a minha construção era sempre assim, eu sempre pendia para esse lado dos menosprezados, dos que sofriam riscos, por causa dessa minha história. E o momento que eu tinha de consolo era quando eu estava no meio desse mundo fantástico. E eu percebo assim, que eu sou muito, pessoal, eu tenho uma necessidade muito grande de viver experiências. Então, por exemplo, olha que bacana, a gente vai viver tal coisa. Você quer? Eu quero, porque eu quero viver essa experiência. Eu quero ter história para contar. Eu quero sentir, sabe? Tanto no corpóreo, quanto no coração, na alma, isso que a gente está experienciando. Então, eu tenho muito essa questão da experiência. Então, esses contos me levavam para um outro lugar, que não era aquele lugar de angústia. Era um lugar que, no final das contas, ia dar tudo certo. Que esse personagem, tanto Mowgli quanto Dumbo, eles, no fim das contas, eles se sairiam bem, eles encontrariam o caminho deles, e apesar de toda aquela bagagem, né, melancólica, tudo ia ficar bem, tudo ia dar certo. E aí, um pouquinho mais adolescente, eu sempre fui uma menina que brincou muito, então com 13 anos eu ainda brincava tipo de Barbie, de nenê. Nossa, maravilha! Ai, mas você não tem mais idade para estar brincando com isso. Eu não queria nem saber. Com 12 anos eu estava falando, mãe, eu quero um bebezão para eu brincar. Meu Deus, hoje as crianças estão muito diferentes. E aí eu lembro que eu brincava bastante. Nesse período da pré-adolescência, adolescência, passava na TV Cultura o Teatro dos Contos de Fada. Eu parava tudo que eu estivesse fazendo, eu largava tudo, eu sentava em frente à TV e ficava vidrada. Quando a Shelley Duvall começava a falar, eu já me derretia, né? Olá, eu sou Shelley Duvall. Já falava, ai meu Deus, vai começar. E eu assistia todos. E assim, não falava perto de mim, não me interrompia, não me chamava, nem no comercial eu queria falar. Assim, né? Nem para ir no banheiro eu saía, porque eu queria ficar vidrada. Justamente porque era a sensação de ser levado para outro lugar. Então aquilo me invadia, me tomava. E era muito gostoso, porque aquela sensação sempre de que as coisas vão dar certo. Então, por exemplo, do Teatro dos Contos de Fada, o que eu mais amava eram as 12 princesas bailarinas, né? Né? As princesas que saíam para dançar e o príncipe tentando descobrir, e ao mesmo tempo eu gostava dele, que eu falava assim, agora ele pega ela, agora ele vai conseguir descobrir o que está acontecendo. Então era muito gostoso e aí depois no final, né, tudo dá certo. Era uma delícia, porque tava dando muita coisa errada, então eu precisava de um lugar onde eu me fizesse acreditar. E isso fica dentro da gente. Aí o que aconteceu? Você foi ficando mais velha, né? Aí a gente começa a ter esse afastamento. E aí depois eu fui para o ensino médio. Eu lembro que no ensino médio, uma professora falou que os contos de fada não eram como a gente conhecia. E aí eu achei aquilo um absurdo. Essa mulher tá louca. Do que ela tá falando? Ela falou assim, porque tem o livro do Bruno Pappenheim que ele fala sobre, né? Eu nem sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas que ele conta a versão original dos contos e falava, essa mulher destruiu minha infância. Ela acabou comigo. Como assim? Aí eu não queria nem ler o livro, gente, de medo daquela sensação ser desfeita. Não ia deixar ela acabar com a minha infância fácil assim, não. Aí depois fui para a faculdade, lá eu me encantei pela psicanálise, e aí o Bruno, ele né, da psicanálise, só que aí quando eu fui ler o livro, sabe quando parece que aquilo não te preenche? Nossa, mas é isso, é tudo sexo? Tudo tem a ver com sexo, porque os 7 anões, porque... Aí eu falo, gente, é sério? Mesmo? Então, aí não me chamou. Aí eu descobri depois o livro da Clarissa, que é da Mulheres que Correm com os Lobos, que ela falava dos contos do Grimm. E eu não sei se foi pela abordagem dela, justamente por ser junguiana, aí tinha uma simbologia. Aí eu falava, agora parece que tá me tocando.
agora eu estou entendendo. E aí, depois de muito tempo, uma colega me falou que estava lendo num grupo de estudos o livro da Marie-Louise Monfrance. Nem sabia quem era Marie-Louise Monfrance. Totalmente envolvida com Klein, Winnicott, Bion principalmente, dentro da psicanálise. E até hoje, sou apaixonada por eles. Mas aí eu estava numa intenção de estudar a interpretação dos sonhos. Então, eu estava lendo novamente a interpretação dos sonhos de Freud, e aí essa amiga falou, tem um livro da Marie-Louise Monfrance, O Caminho dos Sonhos. E eu achei o máximo aquilo. Aí eu fui estudar sobre a autora. Aí eu vi um monte de livro de contos de fada. Eu falei, o que é isso, meu Deus? Eu preciso disso. Aí eu fui ler. Aí nunca mais eu saí. E aí fazia sentido para mim aquele tipo de interpretação. Aquilo me tocava de um jeito que eu falava, eu afundava dentro daquilo, eu mergulhava, eu falava, gente, é isso. Era a libido mais voltada para aquilo que Jung fala, um pouco, mais uma questão de vontade, não só sexual, como é proposto ali nessa interpretação. Aquilo me cansava, aquilo não me chamava, mas a simbologia... Aí, gente, nunca mais parei. Aí eu tô aqui hoje. E aí, esse foi o meu reencontro com os contos. E aí, assim, como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por essa questão da experiência. Nem todo mundo é assim, porque tem a questão dos tipos psicológicos. Algumas pessoas vão gostar mais da intuição, mas eu sou muito dessa coisa do pensamento e do sentimento. Então, eu preciso passar por aquela experiência. Eu aprendo com a experiência. Se alguém me falar assim, Mical, você quer que eu faça tal coisa para você? Se eu tiver oportunidade, a não ser que seja uma coisa assim extremamente estrambólica, que eu me veja totalmente assim, não, eu não tenho tempo para despender para esse aprendizado. A minha escolha vai ser, não, me fala como faz que eu vou tentar fazer, porque eu quero passar pela experiência. Né? Então, estar envolvida hoje com os contos, estar tendo a Carol para caminhar junto nesse universo que espelha tudo aquilo que acontece aqui dentro, sabe? É colocar em forma de narrativa maravilhosa e você olha aquilo com formas fantásticas. Eu conheci o Joseph Campbell, olha que engraçado, foi assim. Na verdade, eu estava lendo um livro, eu não consigo lembrar o nome do autor nem o nome do livro, mas que maravilha, né, Mica? É que esse autor tem vários livros, e um deles chama O Totem da Paz, mas eu não lembro se foi esse que eu li. Ele era um missionário, e ele estava sofrendo muito com a equipe dele, porque a equipe dele ia nos países e falava que eles estavam errados, que os povos não poderiam, por exemplo, adorar o sol, porque eles iam para o inferno, e aí os nativos, né, os povos iam e acabavam com os missionários, e ele falou, gente, não é isso. A gente pode ir lá e se aproximar e falar assim, você chama de sol, eu chamo de Jesus. As histórias são parecidas. Você quer ouvir a história que eu tenho para contar? E eu achei aquilo o máximo, aquilo me clareou, assim, eu falei, olha aí, olha como as coisas começam, né? Como elas vão se encaixando, na verdade. E aí, depois disso, eu cheguei ao livro O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Então, eu não comecei com o Herói de Mil Faces, eu comecei com O Poder do Mito. E aí ele falava sobre isso e tal. E aí eu fui para as outras sequências dele, né? Mas é muito maravilhoso a gente pensar nisso, pessoal. Como as nossas produções culturais, tudo aquilo que a gente coloca em forma de oralidade, em forma de pintura, em forma de escultura, como a gente quiser produzir, fala do que está aqui dentro, fala daquilo que está lá longe, daquilo que a gente desconhece. E aquilo que a gente desconhece é desconhecido, mas ao mesmo tempo é acessível. Então, assim, é um mundo... Ai, gente, paixão pura. Né? Cíntia, O Poder do Mito. Eu gosto muito do Poder do Mito. Então, assim, até hoje, né, eu uso bastante ele, assim, né, para reflexões e para... Quando eu lembro do Joseph Campbell, eu sempre lembro Poder do Mito e O Herói de Mil Faces. Aí depois vem outros, né? Mas são os mais marcantes na minha história. E aí, Carol, a gente
apaixonada, desenvolveu um trabalho todo em cima disso para proporcionar e tornar acessível essa questão para as pessoas. Então, a partir desse contato, por exemplo, com o livro da Marie-Louise Onfrance, eu percebi que contos de fada não eram propriedade da Disney, porque até então, para mim, era Disney. Aí depois veio o livro da Clarissa, na verdade, até antes que o da Marie-Louise Onfrance, porque eu ainda estava dentro da psicanálise, tentando entender o Bruno, mas não concordando muito, e aí veio o da Clarissa. E assim, gente, eu acho engraçado o jeito que a vida se encaminha, porque é meio que assim, não quero nada com nada. Quando você viu, você já tá assim, né? Tomado pela coisa, né? Por esse, não sei se a gente pode falar assim, esse daimon, né? Essa coisa que te pega e você só vive, né? Você só se deixa viver, não é? Então, Carol, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é trabalhar com os contos hoje? O que você oferece? O que você poderia falar para essa galera que está aqui, né? Eu acho assim, Mical, como eu te falei, né? Parece que o chamado, a coisa veio assim no mestrado, né? E veio forte, veio tão forte que eu falei assim, não dá mais para eu trabalhar com outra coisa que não seja isso, né? Eu vou ter que me jogar. E é um mergulho que você vira a sua vida de ponta cabeça, né? E como você falou, como a vida é curiosa, né? Porque depois do mestrado eu engravidei, e quando eu engravidei eu perdi meu emprego, que eu tinha, né? Porque, enfim, eu era... Enfim, era um contrato, o contrato podia ser quebrado, e óbvio que eles quebrariam, né? Então eu perdi meu emprego, e aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar. Eu podia, né? Eu tinha condição de ficar mais dedicada à maternidade, né? Então, não, vou me dedicar, vou me dedicar. E aí aquela coisa, quer saber? Vou começar a fazer um curso aqui, vou começar a dar um curso ali, né? Aí vem Mical na minha vida e fala, escuta, vem cá, vamos, vai, né? E dá aquele empurrão, né? Que fala assim, tá bom, você vai continuar sendo mãe, você vai continuar sendo esposa, mas olha aqui, o seu caminho é esse aqui, né? Eu sinto... aí eu vou falar de mais um conto agora. Esse eu falo para todo mundo, né? Foi uma aluna que me mostrou o Frozen 2. Agora eu vejo como conto da vida, porque é um chamado ali, olha, ela sentiu, ela para o mundo inteiro, se joga nisso e vai, e enfrenta o cavalo, e enfrenta o fogo, e vai, porque você vai descobrir quem você é. Você vai descobrir o seu caminho, você vai se conhecer. Então eu sinto muito isso, sabe? A vontade de fazer um curso e ir ao seu lado, a vontade de passar esse conhecimento, e não digo conhecimento meu, não, conhecimento do conto, que o conto traz para a pessoa, entendeu? É mostrar assim para a pessoa, olha o tamanho disso. É uma narrativa que a gente não sabe a origem. Por que a gente não sabe a origem? Porque ela continua. É oral, e vai. Aí alguém põe no papel, mas muitas vezes a gente volta para o oral, né? E muitas vezes a gente lê, muitas vezes, como você disse da Disney, a gente vê. Mas os contos permanecem lá. Não importa que plataforma eles escolherem. A cultura é viva, a cultura é um tecido vivo, ela se agarra e ela segue. E os contos são assim. São vivos, eles se agarram num livro e seguem, eles se agarram na nossa voz e seguem, na plataforma da TV e seguem, né? E o desejo de fazer o curso é esse, é mostrar para as pessoas a importância dessas histórias, né? Mostrar, inclusive ajudar as pessoas, por meio dessas histórias, a compreenderem, como eu compreendi, o nosso caminho. Compreender a nossa trajetória, para onde ela vai, para onde ela pode nos levar, né? Ouvir o chamado e falar assim, vem que eu te aceito. Abraçar o chamado e ser levado, entendeu? E aí é uma trajetória de crescimento, de transformação, que eu acho que os contos propiciaram, posso dizer assim, né?
Claro, e mais uma vez, quando eu digo conto, eu digo mito, eu digo todas as narrativas aí que a gente pode imaginar. Eu não separo, eu não gosto de separar, eu não gosto daquela classificação que o povo ama disseminar por aí. Mito, história dos deuses, conto, história, não gosto disso, né? Eu acho que eles são narrativas ancestrais, todos eles, né? E a gente vê muita referência de conto em mito, de mito em conto, então não dá para cravar. Não gosto de cravar nada. Eu gosto de múltiplas interpretações, né? Mas eu acho que é isso, Micaela. Eu acho que o desejo do curso é realmente esse. É mostrar a importância dos contos e a importância de estudá-los como autoconhecimento mesmo, sabe? Em direção ao autoconhecimento, em direção a se transformar, a se conhecer. Eu acho que é isso. Sim, acho que falei muito de novo. Não. E assim, Carol, a gente desmistificar justamente isso, porque as pessoas às vezes têm o maior preconceito, vou falar bem assim, preconceito do que é o conto de fada. Eu falo por uma experiência aqui no meu lar, né, na minha casa, então eu falo assim, mas esse negócio que você está falando, eu não sabia que era assim, não. Nossa, mas é diferente, então conto de fada é isso? Eu nunca pensei dessa forma. Por quê? As pessoas não têm acesso profundo ao que são os contos, né? Então fica essa coisa assim, é Disney, é coisa de criança, isso daí é coisa de, sabe? E vai muito além disso, é uma coisa lá de trás, assim, que vem caminhando, como você falou. E a hora que você falou do tecido vivo, na hora me fez, ainda na frase de Bion dentro da psicanálise, ele fala, existem pensamentos em busca de um pensador. Então você tá ali. Se aquele pensamento vagar por você e você olhar para ele, aí ele encontra a morada. E aí desenvolve vida, porque aí você tem condições de passar isso das outras pessoas, você tem condições de receber das outras pessoas esses pensamentos. Então é uma coisa muito maravilhosa mesmo, é narrativa maravilhosa, é narrativa da alma, como a gente fala, não é, Carol? É narrativa fala da alma. Diretamente. Então, por exemplo, você está conversando com um paciente e aí você fala assim, mas isso aí você só deve trabalhar com mulher, né? Gente, eu já contei o conto do Barba Azul para um paciente e fez tanto sentido para ele que ele falou assim, isso também me lembra o Hulk. Então, olha como a coisa desenvolve assim, e a gente construiu um pensamento muito bacana, que de vez em quando esse pensamento até volta à tona nas sessões, sabe? É aquele lá. Então, é muito bacana, porque são narrativas. Então, a gente vai desenvolver no ambiente terapêutico, porque o que acontece? Os contos, eles falam muito de complexos. Então, assim, agora uma das aulas do curso de contos de fada, que a gente depois vai compartilhar com vocês como funciona um pouco, né? Vai ter uma aula de complexos. Então, aquele conto que a gente falou na última aula lá da Budur, e que é das 1001 Noites, né? Os pais que prendiam os filhos, os pais que queriam obrigar os filhos a casar, aí eles não querem casar e falam, então eu vou te prender numa torre, então você também não vai fazer nada. Do que a gente está falando? É um conto de séculos atrás que fala de uma coisa que acontece, aqueles pais que ou você vai ser médico, você vai ser dentista, você não quer? Então também corta tua mesada. Você não quer? Então também você não vai fazer mais aquilo. Sabe, esse corte terrível o tempo todo. Então a gente vive isso hoje, não é? Tá o tempo todo aí presente. E os contos vêm para deixar... O que o conto faz? A hora que você traz ele para o espaço terapêutico, para o setting, ele dá uma distanciada para a pessoa. Então, a pessoa fala assim, é um conto, tem um distanciamento seguro. Você não está falando, isso aí que você está sentindo, é isso aí, viu? Você não acusa. Você fala, isso me lembra tal coisa. Aí você conta. Aí a pessoa fala, poxa,
É verdade. É o conto, mas está falando dela. Só que quebra resistências, porque é um distanciamento seguro, não é uma acusação. É algo que eu posso, depois que eu saio do setting terapêutico, eu posso pensar sobre ele. E pensar, poxa, se acontecia lá atrás e deu certo, essa coisa assim, eu vou assistir o Dumbo e o Mowgli, mas é porque eu sei que depois vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tá? Sabe, a gente vai criando esse modelo. Mikau, a Mikauzinha, pequenininha, de 8 anos, 7 anos, Mikauzinha, vai ficar tudo bem. O modelo fica aqui dentro, cuidando da gente, dessa criança interior. Né? Porque aí a gente pode falar de uma questão de criança, dessa parte, né, tão delicada de dentro de nós, porque ela é aberta. O adulto vai colocar um monte de coisa para falar, conto de fadas não, narrativa não, mito. Ah, isso aí é mito. Quando a gente fala isso aí é mito, a gente quer dizer que é mentira. E a gente atende que não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem esse monte de bloqueio numa idade mais avançada. Mas se você tem contato com essa criança interior, se você está cuidando da Carolzinha, da Micalzinha, deixa eu ver, da Vitorinha, da Letuzinha. Se você tá... Essa que apareceu aqui, tá, gente? Vai falando que eu vou falando nazinha. Ana Paulinha, ó. Ana Paulinha, né? Essa coisinha assim, tão delicada dentro de nós, aí ela vai ficando... Isso me fez lembrar o Guardiões da Galáxia, sabe? O Rude. Porque ele é pequenininho, todo mundo cuida dele. Ele tá no ombro de todo mundo. Então, ele representa essa criança interior. Não é? Dentro de cada adulto. Ai, a gente faz, Ana Paula. Eu já fiz uma aqui no perfil da criança interior, mas a gente pode fazer outra também. É que na época não ficava tão disponível no IGTV, era mais difícil de gravar. Mas agora tá facinho pra gente deixar aí uma live bem linda. Patricinha. Novamente. A Patricinha. Vitóriazinha também. Minha criança renegada foi assim. Olha, mais uma desajustada. Eu tenho certeza que a Vitória foi desajustada nessa vida também. Gente, eu também amava a Bela, por causa da leitura. Olha aquele monte de livro assim, livro pra cá, livro pra lá, porque eu não sei vocês, gente, mas eu não tenho uma prateleira assim, toda organizada. Esses dias eu postei, né, que eu não tinha nem coragem de limpar a prateleira, mas aquela é de uma parte. Fora assim, que o dia que vai preparar a aula, tem livro em tudo que é canto da casa. E a sorte é que o LED não é sistemático, porque se ele fosse, ai, mulher, o que é esse monte de livro aqui? Mas assim, gente, é muito impactante o efeito dos contos na nossa vida, essa forma de autoconhecimento, essa forma de conhecimento, essa forma terapêutica, né? Vitória falou que até hoje é desajustada. Eu também, Vitória. Somos todas. Somos todas. Mas aí, né, a gente se encontra, não tá sozinho mais. E o fortalecimento, agora eu acho que a gente pode até abrir um pouquinho a questão do grupo, do curso de interpretação. Então, a gente, Carol e eu, temos um curso desenvolvido dentro da plataforma do Hotmart, com aulas gravadas e aulas ao vivo todo mês, onde a gente aborda toda, né, eu não sei se a gente pode falar completo, porque como você mesmo trouxe, Carol, nunca é fechado, um símbolo nunca se fecha, uma interpretação sempre pode ser expandida. Mas a gente tem toda uma estrutura para quem é apaixonado por contos, para quem gosta de trabalhar com essa ideia de narrativas, para quem quer autoconhecer si mesmo, quer saber por que as histórias impactam tanto, por que aquilo mexe tanto comigo. Deixa eu pensar sobre isso. E para quem quer trabalhar de forma terapêutica com os contos, não é? Quer falar um pouquinho sobre o curso, Carol? Não, a parte que você traz. Eu vou trazer mais o que eu gosto mais do curso é que são dois campos de estudos diferentes que vão se encaixar, né? Então, assim,
eu trago mais uma parte de origem dos contos, de principais autores, de principais obras, de onde que vem, né? Quem são os principais? Tento fazer um paralelo aí com, como eu falei aqui, não gosto de separar conto de mito, então por que que eu não gosto? Tem um porquê eu não gostar, né? Então tento traçar um paralelo, tento trazer algo de outras mitologias também pra gente ver, por exemplo, vou dar spoiler, a celta, que eu acho que não dá pra gente separar conto celta de mito celta, eles se encaixam, eles vão se citando, né? Eu trago muito a questão da estrutura também do conto, então Joseph Campbell, que eu peguei na mão dele lá na graduação, e ele segue comigo, né? Meu querido. Então, uma estrutura do conto, aquela aventura do herói, eu trago a jornada da heroína pro curso, as funções do Prop, que o Prop é o pessoal não gosta muito dele, né? Ai, não, ele tem muito a dizer, ele estudou conto a fundo, a estrutura do conto. Por que o conto é assim? Ele diz, né? Ele tem uma frase bonita que quando a gente olha um conto de fada, a gente sabe imediatamente que é um conto de fada, né? E é isso que o próprio traz. Então, eu tento trazer esse outro aspecto aí do conto, né? Fala um pouco das reinvenções também, que é o meu estudo, né? Como é que os contos continuam? Como eu falei, a cultura é viva, vai se modificando. Então, eu falei Crepúsculo, Bela e a Fera, isso. A gente vê os contos de fada aparecendo em filmes que a gente nem imagina, né? Ó, a Mikau acabou de falar do Groot. Olha só, né? Guardiões da Galáxia, onde é que essa psicóloga foi achar criança? É isso, entendeu? Então, é aquela coisa. Uma vez que você tem acesso a isso, tudo vai mudar, você não vai mais ver filme, acabou ver filme de, vou ver para me divertir, não vai. Eu tô assistindo Dark, olha onde vai a loucura da pessoa. Aí tô assim, a floresta, a caverna, o papel de doce no chão é João e Maria, eu tô assim. A gente não desliga mais, né? Então aí apareceu a mulher lá, falei, bruxa. Aí do nada chamou a mulher, bruxa, vamos dar nome, né, para as pessoas. Então a gente não desliga mais. Uma vez um contato muito profundo com essas histórias, a gente começa a Vitória falou, uma vez visto, nunca mais desvisto, é isso, né? A Tamia tá comentando aqui, ela também falou que é uma desajustada. Eu acho que o comentário foi dela. Bem-vinda ao clube, bem-vinda! E a gente tá junta, porque a gente se encontrou nesse espaço, né? Mas eu acho que é isso, essa é a minha parte, né? Então a Mikau traz uma abordagem, eu trago outra, mas no fundo a gente tá falando da mesma coisa, a importância dos contos de fada, né? Como forma de conhecimento, como forma de ensinamento, como forma de transformação na nossa vida. Aquele aceitar o chamado, mergulhar fundo e vai, e segue, né? Que é lindo. A minha proposta é trazer essa parte da interpretação, da simbologia, como a gente vê isso no setting terapêutico, como a gente pode trabalhar com isso. Então, tem lá a aula de arquétipos, onde a gente entende a visão de arquétipo de Jung, a gente vai entender, ampliar a percepção na visão da Carol Pearson, que todo mundo fala, os 12 arquétipos de Jung. Pessoal, Jung não tem 12 arquétipos. Ele não tem essa divisão. Quem faz a divisão é a Carol Pearson, baseada nos estudos de Jung, de outros autores, inclusive Joseph Campbell. Então, ela traz uma construção maravilhosa. E a gente aborda isso, arquétipo por arquétipo, traz os exemplos, onde você vai encontrar esse arquétipo. Só que o mais bonito é que é um grupo. Então, você tá ali ministrando a aula e as meninas, o tempo todo, a coisa tá borbulhando, tá emergindo. Ai, meu Deus, eu pensei nisso, eu lembrei disso. Sabe? Vai acontecendo a coisa de uma forma linda. E a gente acredita muito na força do grupo. A gente estava estudando essa última aula ao vivo, foi a Bela Adormecida. E aí, na versão que a gente trouxe a proposta da interpretação, a gente pensou, são 12 fadas, né, que vão presentear ali. Tem a 10ª
Terceira. A gente pensa, né? Foram 11 fadas, né? E depois veio uma, e depois veio a 12ª favorecer. Mas a gente estava em 12 mulheres. A gente falou, meninas, mulheres que levantam outras mulheres. A gente está aqui para conceder dádivas umas às outras. Então, assim, o tempo todo a gente está conversando, aí tem um grupo de WhatsApp, a gente conversa, a gente troca, e aí a gente vê o post de uma e fala, ai, meu Deus, é isso! Então, é muito lindo, é muito lindo. E, assim, quem tem interesse em trabalhar com contos, em se aprofundar nesse conhecimento, nesse incognoscível que são as narrativas maravilhosas, fiquem atentos que daqui 15 dias nós vamos abrir a vaga para a próxima turma. Então, se você quer se especializar, se aprimorar, acabei de receber uma mensagem que vai terminar em 20 segundos essa live, mas, Carol, vamos voltar para a gente só finalizar. Tá. Né? Tá. Então, eu vou... Mas a gente daqui 15 dias vai abrir as vagas, a gente entra de novo. Eu entro já e te chamo. Aê! Voltamos! Mas é isso, gente. Pensem no que vocês amavam quando eram crianças, lá na sua infância, ou de repente foi algo que você descobriu ali, saindo da infância, entrando na adolescência. Pensa nisso, porque isso é a tua bliss, isso daí é a tua felicidade, isso daí é o que você pode usar hoje, é uma entrega para o mundo. A gente não gosta das coisas por acaso. Quando a gente entende isso, tudo muda. Isso que a Carol falou assim, quando a gente mergulha nos contos de fada, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais. A hora que você vai assistir um filme, você mergulha nele. Você vai assistir uma série, assim, eu lembro que depois, Carol, não sei se foi assim com você, mas depois que eu comecei a mergulhar nesse universo dos símbolos, gente, eu olhava tudo dentro de casa e eu falava, isso é símbolo. Eu saía na rua, ia na padaria, ai meu Deus, teve uma hora que eu falei assim, eu vou ficar louca. Eu vou ficar louca. Eu tô vendo símbolo em tudo. Meu Deus, é arquétipo. É arquétipo. Ainda brinquei esses dias, né? Coloquei um post lá com o Sexto Sentido, né? Com o filme, né? E o menininho falando, eu vejo arquétipo. E aí, eu, né? Pergunta pra ele, com que frequência? O tempo todo. Então, assim, pessoal, se vocês gostam de contos, se isso chama vocês, essa voz aí, que vai transformar o trabalho de vocês na quinta essência, né, Carol? Esse quinto elemento, vem. Não resista! Vem! Não adianta resistir. Não adianta resistir. Vai. Vai chegar uma hora que vai. Não adianta. Isso que eu tô achando tão lindo em Frozen. Ai, tá o chamado. Ah, não vou, a minha vida está aqui. Vai vir de novo e você vai ter que ir, você vai ter que enfrentar, você vai ter que aceitar e você vai. E vai ser lindo quando você for. Porque você vai descobrir, né? Aí, o seu quinto elemento, você vai descobrir quem você é. Quer coisa mais profunda do que essa, né? Quer coisa mais bonita do que essa, né? E a Mical falou de arquétipo, né? Eu vejo em todo lugar também, assim, vejo... Eu tava comentando aqui, né? Meu marido comigo. Olha lá, ó. Sofreu o chamado, né? Vai recusar, né? Depois vai aceitar, né? Ou seja, eu já contamino as pessoas da casa, sabe? Eu contamino, né? Aí a pessoa também já assiste, olha aquele ali, ó, aquele fulano ali tá lembrando Jesus Cristo, né? Porque é o tipo de herói, né? Que aquele personagem é. Então a gente vê tudo isso, é uma outra experiência, vira uma coisa muito maior, né? Ah, mas não é legal? Você não vai mais ter diversão? Lógico que você vai ser muito mais divertido agora. Você vai ver símbolo em todo lugar, mas vai ser bem divertido, Porque aí é uma questão de trazer a consciência. Antes era inconsciente, antes te tocava, você achava legal, aquilo ficava, né, martelando na sua mente, mas você não conseguia perceber o porquê.
É. A partir daqui você vai conseguir perceber. E o mais bonito, gente, o mais bonito é você poder proporcionar esse tipo de, o quê? O que eu gosto, gente? Experiência. Você vai poder Experiência. proporcionar essa experiência para outras pessoas. Você vai trazer essa liberdade, esse crescimento emocional, essa expansão para outras pessoas. Não vai parar em você. Mas não vai mesmo. Não para. Como a Carol disse, é esse tecido vivo. Então, é uma coisa contagiante, deliciosa, entendeu? E assim, para quem quiser já ter um gostinho de como funciona o curso, do que você vai experienciar lá, faça um workshop do Rei Leão que vai acontecer sábado, dia 18. Pessoal, nós só temos mais 4 vagas, tá? Encerrou o tanto lá de vagas que foram colocados como meta. Então, se você tem interesse, ainda mais o Rei Leão, gente, pensa numa... Meu Deus, quando eu escuto aquele canto africano, quando eu começo a pensar no Ciclo Sem Fim, eu arrepio, porque assim, é o leão dentro de nós, querendo rugir, querendo tomar o lugar dele de direito. Você é esse leão, você é essa leoa. Não vai deixar passar, não. Não deixa passar. Então, vem pensar sobre isso. Né, Carol? Mas Vem pensar. As meninas, ó, que vivem aqui, estão no curso, pergunta para elas. Não fica presa ao que a gente está falando para você, não. Fala com elas. Ó, Ana Paula, é verdade, Ana Paula, estaremos juntas, hein? Quem mais, pessoal, que está aqui, que já vai participar do workshop, que já garantiu sua vaga? Vai ser lindo. Então, vai acontecer no sábado, em ambiente online, sábado que vem, tá? Pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. A gente vai estar numa turma maravilhosa. Só tem gente bacana. Só tem gente legal, né, Carol? Só. Vai estar nessa turma. Dia 18, das 4 da tarde às 7 da noite, com direito a certificado, de participação de horas, vai ter material personalizado. Gente, vocês não sabem o que é isso. A gente sai do workshop assim, ó. Tão transbordante. A Carol e eu, a gente fica rindo, né, Carol? Depois e falando, gente, o que foi isso? Porque você nunca mais é o mesmo. Depois que você passa por um processo de expansão, muita coisa muda. Então, é isso que a gente vai oferecer, né? Mical falou, mito é mentira, né? É ilusão. Não é, né? E assim, Carol, eu lembro que na faculdade, quando fui estudar psicanálise, que a gente foca muito no complexo de Édipo, aquilo para mim foi super chocante, assim, né? Eu falei, olha esse mito, gente, que coisa poderosa. Que coisa grande que é isso. E aí, dentro da Jungiana, aquilo explode. Aquilo sai, que não acaba mais. É mito, é mito, é mito, é mito, é conto, é narrativa, é a história das religiões. São os contos dentro das religiões. Igual a gente pega, por exemplo, né, a nossa aqui, né, brasileira, quando a gente vai estudar as questões da mitologia, ou se a gente quiser chamar de religião, Guarani, pessoal, porque assim, ó, a gente estudar por um viés arquetípico não tira o sagrado daquilo, tá? Isso que a gente precisa pensar. Quando a gente fala assim, eu tô vendo um arquétipo nessa religião, a gente não tá tirando o sagrado dela. A gente não tá falando que ela é mentira. A gente está falando que a gente consegue enxergar algo que atravessa os milênios na história da humanidade. Aí, sábado que vem, The Lion King, que vai ser, meu Deus, eu já fico imaginando tudo que vai acontecer. Meu, Rei Leão preparar essa alma aqui. É muito lindo o Rei Leão. Desde a primeira música, né? Aquele leãozinho leva. Eu sou apaixonada por aquele leãozinho. Quando levanto o leãozinho, já choro horrores, choro horrores. Esse filme, choro horrores.
E aí, assim, ó, quem tem, lembrando, só 4 vagas do Rei Leão, e quem tem interesse no curso de contos, já dá um nome, a gente já consegue passar para vocês valores e o dia que vai abrir as inscrições. Também, gente, é turma fechada. É uma quantidade de pessoas, fechou a quantidade, a gente fecha, porque a gente trabalha muito próximo. Aí a gente não dá conta de trabalhar com uma turma gigante, somos em 2, a gente não dá conta. E a gente gosta de dar atenção, a gente gosta de acompanhar, saber ali o que está acontecendo, como a gente pode contribuir para a expansão, tem aquele suporte, e as meninas falam com a gente o tempo todo. Pode perguntar para elas, eu tô falando para vocês. Ó, a Vitória... A Vitória, que agora tá rolando para mim só o nome da Vitória que eu sei tá aqui, mas a Gisele tá. Quem mais, Carol, que você lembra? A Cíntia tá aqui, que eu vi já. A Cíntia falando. Cíntia tá então, aqui. Então, assim, pergunta para as meninas, elas vão poder falar da experiência para vocês. É maravilhoso. E vocês vão conhecer pessoas que têm essa sensibilidade. Então, assim como você vai encontrar outras pessoas que podem compartilhar com você desse universo. Tem preço isso, gente? É coisa linda, é coisa de falei que arrepia, eu falei que arrepiava. Então, assim, a gente está aqui para caminhar junto, estamos aqui vivendo essa coisa linda, porque a vida é para ser vivida, gente. Viva a vida. Passe pelas experiências, mergulhe em si mesmo, siga a sua felicidade. Porque é só isso que a gente vai levar daqui, tá? Mais nada. A gente vai percebendo num grupo, por isso que a Mical falou, é um grupo fechado, não é um grupo grande, porque a gente vai percebendo as afinidades e vai desenvolvendo isso, não é? Então você vê a pessoa, ela caminha aqui, olha, numa direção muito parecida com a minha, ela vai gostar disso, ela vai gostar daquilo, né? A pessoa percebe que a gente vai gostar e manda alguma coisa pra gente também, então só expande, só aumenta, na verdade, né? Um grupo assim só vai expandindo a ideia, expandindo o conhecimento, né? É uma troca, é sempre uma troca, né? A gente fala isso. Não é eu passando conhecimento apenas, o conhecimento de vocês também pra gente, né? Eu acho que é isso que é muito legal nesses grupos, assim, né? Eu falo, conto e mito celta é assim, ó, não separa, você não separa. Pode fazer o exercício de reflexão que você quiser aí, mas não separa. A Gisele falando, só vem, é coisa linda, a Cíntia, a experiência é maravilhosa. Meninas, não tem testemunho maior do que quem está vivendo esse momento, quem faz esse mergulho. A gente fica suspeita para falar, mas que a gente tem tanto orgulho de fazer parte disso, porque acho que eu me sinto mais assim do que qualquer outra coisa, participando desse movimento que acontece. Então é muito bonito. O grupo é extremamente fortalecedor. E se una a pessoas que vão fazer você crescer. Não fica perdendo tempo com pessoa que só fica falando coisa que você fala assim, nossa, a conversa dessa pessoa é tão... Não perde tempo. Se une com pessoas que vão te proporcionar crescimento. Ai, às vezes eu acho que eu não cresço, sabe? Às vezes eu acho que meu trabalho... Ai, eu gostaria tanto de fazer as coisas diferentes. Aproveita a oportunidade, ouve o chamado, se une a essas pessoas, acompanha, fica aqui com a gente está sempre aqui movimentando, sempre falando, tem tanta coisa também gratuita, não é, Carol, que a gente está... Posts, gente, olha os posts, quanta riqueza que tem nos posts, nas lives que a gente faz aqui, nesses eventos com valores acessíveis, é muito bacana. E se você tem a oportunidade de mergulhar a fundo, invista mesmo, porque esse investimento é em você. É na tua prática. É para você ser transformado e transformar. Né, Carol? Meninas, pode falar, Carol. Eu acho que é tanto para o trabalho quanto para a própria pessoa, né, Mical? Você sai transformado e aí você consegue jogar isso para o mundo, né? Aí você joga, aí vai, né? Eu acho que aí vai melhor. Olha só, a gente tá nessa... A gente poderia ficar a noite inteira falando. Gente, assim...
Amamos muito, então a gente às vezes vai precisar dar uma segurada. Vamos segurar, vamos segurar. Então tá certo, pessoal. Muito boa noite para vocês. Obrigada pela presença de todas aqui, de todos. Muito obrigada por estarem com a gente nesse momento. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a sua expansão mental. E assim, é coisa do coração, é coisa da alma. Então sempre tem um poder contido em tudo aquilo que a gente compartilha, quando é bem intencionado, quando é coisa que, sabe, é do viver mesmo, é da existência, coisa que toca a gente. Então, muito obrigada por vocês e finalizamos aqui um ótimo fim de noite. Gente, boa noite também, boa noite a todas, a todos, né? E, Mical, obrigada pelo convite de novo para a live, é sempre um prazer fazer lives com você, é sempre um prazer fazer o curso com você. Eu escrevi hoje para você no seu perfil que você tem um dom, e você tem, de tocar e de transformar e de inspirar as pessoas. Então, muito obrigada mesmo. Carol, obrigada a você. Você é muito especial, a gente assim troca muitos momentos maravilhosos, a gente caminha junto, é uma coisa muito bonita que a gente vem construindo, então a gente cuida com zelo, a gente compartilha, a gente sabe aquela florzinha que a gente rega, é isso que a gente tem feito, então por isso que dá tão certo, porque todo vínculo, todo relacionamento precisa ser regado, precisa ter esse respeito, essa coisa bonita que a gente tem feito. Então, obrigada a você, porque um dia, né, falou, tá bom, Mical. Vamos, Mical. Tudo que a Mical Vamos, bora. Então, meninas, bora. Vamos com tudo. Boa noite, fiquem na paz e a gente se vê. Tchau.